Salve Maria, sou missionário São Roberto. A tática protestante é o quê? É perseguir e degrinir as imagens via sacra, as imagens católicas, com estudo frajudo, com estudo fraudulento, com estudo distorcido. Fala, vocês católicos são um adorador de imagem. Você é cristão, mas falta uma coisa, a professora falou para mim, né? Você é cristão, você conhece a Bíblia, tal, etc. Sim, conheço. Mas falta uma... Ela ficou assinando risada. Eu falei, por quê? Por quê, irmão? Falta uma coisa. É por causa das imagens? Mas você sabe o significado das imagens? Você não sabe o significado das imagens, por que você quer perseguir cristão católico? Que você não sabe. Se for assim, então, se for catar a pé da letra, então, Cristo está errado, o Espírito Santo está errado, os pais apostólicos estão errados, porque Deus mandou Moisés fazer imagem. Êxodo 25, 18, Números 28, 9, o cajado ali se transformava em serpente. Em Êxodo 3, Êxodo 3, 4, 3, o salmista prostrou diante desse templo cheio de imagem e escultura. Salmos, né? 137 ou 138, Bíblia Protestante, Bíblia Católica 137. Simples, cara, Atos dos Apóstolos, ele tem uma evidência que Pedro e João estão nesse templo. Que templo é esse? Que tem imagem e escultura, tanto por dentro e tanto por fora. Querubins. A cortina do tabernáculo tinha querubins desenhado. O piso também tinha querubins, o teto desenhado. Olha só que interessante. A distorção protestante é essa. Esse estudo protestante, quando um católico se converte, começa a passear na igreja protestante, eles vêm com a lábia. Beleza, a gente aceita, tá, mas aos pouquinhos vai colocando o seu veneno. A igreja protestante não acredita na igreja católica. Os protestantes não acreditam na igreja católica. Para os protestantes, em geral, a igreja católica é uma igreja pagã, que se corrompeu, como diz o padre Paulo Ricardo, né? Olha só que interessante, Cura de um coxo, Pedro e João iam subir ao templo para rezar a hora nona. Que templo é esse? Templo cheio de imagem e escultura. Nisso levantou-se um homem que era coxo de nascença e que punha todos os dias à porta do templo, chamado Formoso, para pedir-se esmola ao que entrava no templo. Quando ele viu Pedro e João, ia encontrando no templo. Olha só, quando ele viu Pedro e João que ia entrando no templo, implorou ele uma esmola. Que templo é esse, cara? Templo cheio de imagem e escultura. Olha só que interessante, 7. E tomando pela mão direita, levantou-se imediatamente, e os pés tornozelos lhe firmaram. Deu um salto e pôs-se de pé a andar. Entrou com ele no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Olha só que interessante, ao 11, como ele se conservava perto de Pedro e João, uma multidão de curiosa fluía a ele no pórtico desse chamado Salomão. Já volto. Como estava dizendo, né? Que interessante, né? Pedro e João entrou nesse templo e aquele homem que Pedro curou entrou com Pedro também nesse templo. Que templo é esse? O pórtico de Salomão. Que templo é esse? Cheio de imagens e escultura, tanto por dentro quanto por fora. Onde tem isso, Sérgio Roberto? Às vezes a gente lê os textos e a gente não presta atenção nos detalhes. Então, se você for meditar mais aqui em João 10, se Deus proibisse imagem e escultura, Cristo tinha proibido também. Cristo falou da corrupção dentro da igreja. Não falou das imagens. João 10, 22 e 23. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Que interessante. Eu acho que você vai catar aqui em 5, João 5. Tem vários textos. 5. Olha só que interessante. Quando Cristo cura aquele homem,
Ele vai lá no templo orar. Que templo, cheio de mais escultura. E Cristo vem ele e fala, ó. Mais tarde, Jesus achou um templo e disse, eis que eficazes são. Quer dizer o quê? Se Jesus achou ele no templo, Jesus estava onde? No templo. Cheio de imagem e escultura. Aonde está esse servo Roberto? O Velho Testamento vem mostrar para a gente. Ezequiel. Então, se um protestante falar para você assim, vocês são católicos, adoradores de imagem, não se preocupe, meu irmão, porque eles não entendem a Bíblia. Eles não entendem a doutrina católica. Eles entendem essas doutrinas de homens, esses fundamentos de homens, essas interpretações uso pessoal, essas interpretações distorcidas, essas pregações fraudulentas, como os falsos profetas irão pregar. Quem diz é a Bíblia. Para enganar quem? Os eleitos, os escolhidos. Os descendentes da mulher, porque 17, que guarda os mandamentos e segue corretamente com a igreja ensinou. 41, 17, 18. Ó. Acima da porta, no interior e no exterior do templo, e por toda a parede, em redor por dentro e por fora, tudo estava coberto de figuras, querubins e palmas entre dois querubins. Os querubins tinham duas faces, uma figura humana, de um lado voltada para uma das palmeiras, e uma face de leão voltada para outra palmeiras, do outro lado esculpidas em relevo em toda a volta do templo. Figura humana. É esse templo aqui que Pedro e João entrou com aquele homem que era aleijado. Que interessante. Olha, até mais ainda. Ó. 23, ó. Ezequiel 41, 23. O templo, o Santo dos Santos, tinha cada uma porta, e cada porta de 2 batentes, que tinha 2 bandeiras para cada batente, assim como nas paredes, querubins e palmas eram figuradas na ponta do templo, na porta do templo. Fachada do vestíbulo, no exterior havia uma anteparo de madeira, havia janelas grandeadas e palmeiras de uma outra parte dos lados e do vestíbulo, nas câmaras laterais do templo e por nos anteparos. Era nesse templo que Pedro e João estavam. Era nesse templo que Cristo estava passando. O que é esse templo? É a prefiguração da igreja. Sobre ti, Pedro, eu edificarei a igreja, que vai seguir de acordo com a tradição. Que Jesus, ele é judeu, ele tem que seguir de acordo com a tradição. Interessante. Agora não vem com essa conversa que a igreja católica inventou as imagens. Não, as imagens já estão lá na escritura. As escrituras ensinam, a escritura já prova. O apóstolo Paulo pregava em Gálatas 3:1 a imagem do Cristo crucificado. Que interessante. É simples entender isso, cara. Em 1 Reis 6, do 22 ao 35, em 1 Reis 7, do 25, 29, 1 Reis 8, 10 e 11, a glória de Deus pairou nesse templo, cheio de imagens, de escultura, e os sacerdotes não conseguiram exercer sua função sacerdotal. Também ali no tabernáculo, quando terminou a construção do tabernáculo, a nuvem, a glória do Senhor também pousou nesse tabernáculo. Que tabernáculo? As cortinas tinham querubins desenhados. Que tabernáculo? Lá dentro do santo tabernáculo também tinha querubins, a Arca da Aliança. 2 figuras humanas. Êxodo 25, 18, Deus mandou fazer. Muito diferente das imagens pagãs. Se você catar em 1 Reis ali 11, você vai ver que aos deuses que o rei Salomão se corrompeu. Você catar lá em Samuel 5, se eu não me engano, ao templo de Dagom está disputando lá a imagem, a Arca da Aliança com a imagem de Dagom. E Dagom fica de joelho diante da Arca da Aliança. A imagem autorizada por Deus, que tem 2 querubins. A gente vemos, cara, a imagem pagã e a imagem via sacra. Mas os caras querem focar nessa analogia. Católico são adorador de ídolos, adorador de imagens. Mas se adoração é um sentimento, gesto não é adoração. Que interessante. Eu quero que me mostre aqui no catecismo, na doutrina católica, a igreja ensinando a adorar as imagens. Como eu já vi um pastor falando que a igreja ensinou a adorar a imagem. Eu já vi isso, cara.
A primeira imagem, ó, que a igreja reconheceu, olha só que interessante, ela vem do século III, cara. Bem lá na plenitude do cristianismo, dos apóstolos. Aqui, ó. Maria com o Senhor Jesus Cristo no colo e o balão apontando a estrela, ó, na catatumba de Priscila, se não me engano, no século III. Ó. Fragmento de uma afresco encontrada nas catatumbas de Priscila, Roma, no início do século III, ó, a mais antiga imagem da Santíssima Virgem. Então, cara, lá no século III, você já tem noção? Tem apóstolo vivo ainda. Simples, cara. Por que tem imagem? Porque de acordo com as imagens via sacra, de acordo com os apóstolos conviveram e viram e aprenderam com a tradição, com a frequentação do templo. Deus usa as imagens, tem um objetivo, cara. Quando você vê uma imagem, a cruz de Cristo, é um Deus, é uma entidade, é uma divindade, mas Cristo ressuscitou, por que isso está pregado aí na cruz? Os protestantes têm essa analogia, tanto que a igreja protestante não tem o Cristo crucificado, só tem o Cristo sem a cruz, ou a cruz sem o Cristo. Porque fala que a gente fizemos uma imagem, nós crucificamos Cristo de novo, etc, etc, etc. Não, meu irmão. A imagem da cruz é o quê? Apóstolo Paulo, não sei o que, eu estou preso atado à cruz de Cristo. A imagem de Cristo representa o que para você? A salvação. Os feitos que Cristo fez para nós. Através da cruz foi fundada e gerada a igreja. Com sangue. A cruz me mostra o sinal da salvação, a cruz me mostra onde foi gerada e fundada a igreja. E a cruz de ponta cabeça lembra Pedro edificando essa igreja, pregado de ponta cabeça, e o apóstolo Paulo decapitado. Interessante. Foi fundada na cruz e edificada na cruz também, de ponta cabeça. Como junta o termo. Os apóstolos não é mais ele que vivia, ele vivia para Cristo. Estou preso, atado à cruz de Cristo. Estou pregado junto com Cristo na cruz. E Simeão ali profetiza, uma espada transpassará a sua alma. Quem foi pregado primeiro junto com Cristo na cruz? Nossa Senhora. A mais que obedeceu. Que o mesmo sangue estava sendo gerado e derrubado ali nessa terra é o mesmo sangue de Nossa Senhora. Que Jesus veio do seu seio, do seu ventre. Os traços de Maria estavam em Jesus. E o Jesus de Maria. Porque Cristo bebeu desse cálice e Maria bebeu também do mesmo cálice que seu filho. Quando o rei Salomão se tornou rei, exerceu seu cargo de rei, ele colocou a sua mãe, rainha, para governar com ele, de acordo com como Jesus Cristo colocou sua mãe para governar junto com ele, de acordo com a tradição. Porque ela é a nova arca da aliança, ela é a nova, que gerou a nova aliança. Isso que me lembra a imagem de Nossa Senhora, a imagem do Cristo crucificado. A igreja protestante tem isso? Eu vejo só gritaria, eu vejo só showman. O interesse é financeiro. Divisões. Várias doutrinas, vários evangelhos, segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes. Sem a cruz, sem a mãe, sem o pastoreio de Pedro, sem a esposa do Jesus Cristo, que é a igreja. É várias esposas. É vários Espíritos Santos. Onde tem isso aqui na Bíblia? Não tem. Então, a Igreja Católica vai seguir a mesma analogia das igrejas primitivas. Tabernáculo e o templo. É uma só forma de culto. É uma só forma de adoração. Porque meu Pai procura os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Só vai ter uma só forma de culto. João 8,32, conhecerei a verdade vos libertará. É a Igreja Católica. Ninguém vê o Pai sem passar por mim. Vai ter que passar pela esposa. João 4, 14, 6.
Oséias 4:6, meu povo se perde, perece por falta de conhecimento. Efésios 3:10, a verdade será conhecida pela igreja. Que igreja é essa? Efésios 4:5, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Eu sou o Espírito Santo. Salve Maria, sou missionário servo do Verbo. Católicos vão ter amor pela igreja. Eu vi um comentário do irmão. É porque os protestantes, eles anunciam mais, eles defendem mais a igreja que o protestante e tal, tal. Porque a gente não tem um católico corretamente formado para defender a igreja. Porque os padres, eles se acomodaram. O foco dos padres é só Santa Missa, Santa Missa, Santa Missa, Santa Missa. Sim, Santa Missa é um culto verdadeiro, é um foco de culto. Mas temos que capacitar leigos com o quê? Com a tradição. Ensinando a tradição, ensinando a história da igreja, ensinando o catecismo da igreja, ensinando a defender a nossa fé contra essas igrejas de homens. Vejo poucos leigos defendendo a igreja. Vejo poucos sacerdotes defendendo a igreja. E protestante eu vejo todos pregando, protestando contra a igreja. Tito 9, nós temos que combater aquele que contradiz a sã doutrina. Cadê os sacerdotes? Cadê os apologetas católicos? Estão assim, ó. Os padres estão assim, ó. Enquanto o protestantismo está crescendo, porque o protestantismo tem a mídia. O protestantismo surgiu através da mídia, através da imprensa. O protestantismo ele tem a imprensa. Olha como foi fundada a igreja protestante. Com a imprensa. Não foi fundada com sangue. Olha como a igreja católica foi fundada com sangue, girada com sangue, edificada com sangue dos mártires. E o sistema perseguia, comprimia, matava, decapitava. Por isso que a igreja protestante tem essa amplitude, porque é muitas seitas. A Universal, a Assembleia, a Plenitude, a Internacional da Graça, a Triangular, a Adventista, os Testemunhas, a Restauração, Bola de Neve, olha tantas seitas. Todas elas unidas para perseguir a igreja. Para pregar outro evangelho. Ao contrário que a igreja ensina. Ao contrário que a igreja contradiz. Católicos leigos são poucos, dá para contar no dedo. E quando tem um católico leigo, o próprio da igreja, a própria CNBB quer proibir. Como? Impedindo de pregar, de anunciar a verdade. Cara, eu anuncio há quase 20 anos, cara. Nunca vi um padre ou um leigo me chamar para pregar na igreja. Mas criticar tem um monte. Agora, os padres que fazem esse trabalho que eu vejo aqui são poucos. E são poucos valorizados pelos católicos. Porque os católicos não querem ler Bíblia. Os católicos são acomodados mesmo. Os protestantes, ele usa dessa tática, dessa malícia, que sabe que os católicos não gostam de ler Bíblia. E quando os padres também vai combater protestante, não leva a Bíblia. E passa vergonha. Os protestantes sabem, cara, que os católicos não sabem esses versículos bíblicos que eu falei. Não sabe, porque é só Santa Missa, a liturgia, mas não tem uma liturgia apologética. A liturgia devia ser, Deus me perdoe, cara, uma liturgia apologética. Para o quê? Para você aprender a liturgia e aprender a dialogar e a combater as heresias com uma liturgia apologética. Que você vai ler a Bíblia, você não vai ficar mais só naquele folheto, você vai conhecer a Escritura, e quando vir um protestante, vocês são adoradores demais. Mas Êxodo 25:18, Deus mandou fazer. O 1 Reis 6:22 ao 35, Deus mandou fazer. Isso tem preciso de mais cultura. E a igreja fundada, edificada, é sobre Pedro, fundada sobre Cristo e sobre o pastoreio de Pedro e os apóstolos. É uma só fé, é um só batismo, é um só Senhor, Efésios 4:5. A verdade será conhecida pela igreja, Efésios 3:10, que sujeitou todas as coisas aos seus pés, Efésios 9:10. Colossenses 8, Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo místico, a esposa de Cristo, não tem várias esposas. E 2 Coríntios 4, ele não pregava de Jesus diferente. Entendeu? É assim que nós temos que aprender.
Infelizmente, os sacerdotes se acomodaram mesmo. O secretismo do mundo está entrando dentro da Igreja Católica. Tanto que a CNBB está querendo proibir nós leigos de proclamar, anunciar a palavra. Porque a gente não somos capacitados também. Tem muitos leigos mais inteligentes que padre, cara. Trabalha, pega trem, ônibus lotado, estuda a Bíblia, vai pregar. Os caras só tem sacerdotal, é para isso, para ensinar, para pregar, para anunciar, para ensinar a verdade, o caminho da salvação, capacitar, enviar. Os caras têm mordomia, cara, os caras têm carro, os caras têm casa, os caras têm salário. A preocupação do cara é o quê? Estudar e capacitar o povo, ensinar leigos a defender a fé católica. Foi isso que os primeiros cristãos fizeram. Vocês não são os sucessores dos apóstolos, como diz o catecismo? Então, honra a memória dos apóstolos. Que tem aqui no catecismo. Como a gente vai honrar a memória dos apóstolos? Defendendo a igreja como eles defenderam. Combatendo as heresias como eles combateram. No tempo dos apóstolos não tinha essas heresias, não tinha essas várias igrejas. Por quê? Vocês já se acomodaram, porque vocês deixaram Martinho Lutero fazer a cagada. Vocês não combateram Martinho Lutero com a Bíblia. Vocês não tiveram argumento contra Martinho Lutero. Interessante, né? Por isso que a igreja entrou esse meio apologético, entendeu? Para combater as heresias. Por isso que o cursilho ali teve. Para isso mesmo. Para ter esse estudo apologética. Se tivesse esse estudo apologética lá daquela época, não tinha hoje que você vê aí. Essas bilhões de igrejas, de seitas, e cada um se diz a verdade. Então, vocês estão assim, ó. Vocês estão um pouco lixando para a igreja. Você está focado com o templo. Não está focado com almas, com conhecimento. Porque meu povo se perde por falta de conhecimento. O povo tem que ter interesse em ter conhecimento. E a Bíblia aqui, o conhecimento é a Bíblia. É a tradição. Tradição, magistério e a escritura é o pilar da Igreja Católica. Tem que estudar isso. A tradição a gente vai conhecer a nossa origem, a nossa raiz. Como foi pregado, como foi anunciado, como foi combatido, etc. E o magistério é a obrigação de ensinar. Que a tradição está ensinando. A Bíblia está ensinando. Não vejo. Aí vem esses protestantes aí. Cuspir as suas heresias. As suas doutrinas. É o próprio falso profeta, né? Apocalipse 16:13. Salve Maria, eu sou missionário de São Roberto. Simplesmente, cara. Nós temos que acordar, católicos. Por isso que não tem católicos aí capacitados. Porque as pessoas não querem estudar. As pessoas não querem orar. Tem milhões de vídeos aí na minha internet. Uma visualização. Tem bilhões de católicos no meu Instagram, no meu Face, na minha rede social. Vou lá ver quanta visualização. Nenhuma. Porque eles não prestam em conhecer novos leigos, novos profetas católicos. Eles só querem escutar profetas famosos. Mas esses profetas famosos, esses sacerdotes famosos, eles não vão pregar contra os protestantes. Você está entendendo? Porque se eles for falar a verdade, eles vão perder o status deles. Os seus seguidores. Eu não quero seguidores, eu quero pregar a palavra. Mesmo que não tenha ninguém vendo meus vídeos, é importante que eu estou dando testemunho de Cristo. Isso aqui está sendo registrado não aqui na terra, mas na glória. Eu tenho essa convicção. A minha recompensa é contemplar Cristo face a face. Esse é o meu desejo, meu anseio e minha sede. Ser um católico diferente, ser um católico mariano. Porque os católicos marianos vão defender a igreja. Não esse católico mariano feito às coxas. Católico light. Católico que hoje é católico, amanhã está lá no banda, no espiritismo, que eu já conheço vários. Católico que está lá naquele botequinho tomando aquela cachaçinha, amanhã está lá na igreja. Aquele católico que está lá na igreja hoje, amanhã está lá traindo a sua esposa.
puxando o tapete do irmão no emprego. Aquele católico que vai na igreja lá, de vez de contemplar, adorar a Deus face a face, vai lá fofocar da vida do irmão alheiro, da vida alheira, aquela fofocaiada. Quando você entra dentro da igreja, tá aquela conversaiada. Na rua não te conhece, mas na igreja quer te dar a paz. Não estou atrás de cargo, não estou atrás de título, não estou atrás de fama, estou atrás de pregar o verdadeiro evangelho. Para a honra e glória. Salve Maria, sou missionário, servo aberto.